Oi, boa tarde, escuto sim. Certo. Olá, boa tarde, tudo bem? Deixa eu só organizar aqui. Oi, boa tarde, doutor Leandro. Tudo bom? Pessoal, queria apresentar o doutor Leandro Gondim, ele é assessor da presidência da Comissão de Infraestrutura da FIEG. Ele está representando aqui o presidente, o doutor Célio Estaco, que infelizmente não pôde estar presente com reunião externa, mas agradece muito a reunião, e o Leandro acompanhará em nome da FIEG e da Coinfra aqui essa reunião. Leandro, que é o pessoal da ANP Trilhos, que eu comentei contigo, Associação Nacional das Empresas Transportadoras de Passageiros sobre Trilhos, a doutora Roberta Marques, ela é a diretora executiva, e a presença é da doutora Fernanda, que está aí também. Ah, tá, não. Na verdade, eu sou uma consultoria na área de planejamento urbano. A ideia é criar, é trazer, captar parceiros. Não é nem parceiros para dar consultoria. Não, é a consultoria. Tá. A autoridade para o desenvolvimento metropolitano de Goiânia, na verdade, é uma ideia dessa consultoria minha. Porque para o. Isso, a empresa é minha. Eu sou o idealizador do projeto e o presidente hoje. É Rodrigo Joaquim mesmo, consultoria. Uhum. Tá, perfeito. Bom, eu vou iniciar agradecendo a presença de todo mundo aqui da FIEG, o doutor Leandro, Vivian, né? Até tinha colocado a doutora Roberta aqui, mas. É Vilma, desculpa, doutor. E a doutora Fernanda também. Deixa eu só abrir mais uma tela aqui para mim. Certo. Bom, então, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui presentes para essa reunião. Semana passada eu estive reunido com o pessoal da BIM Fórum Brasil, que eles trabalham exatamente nessa parte de levar a metodologia BIM, a modelagem BIM, para os estados, tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública. Fiz uma apresentação com eles também, mostrando um pouco do projeto Metrô de Goiânia. Neles eu foquei muito numa parte chamada contribuição de melhoria, tanto que o BIM hoje pode agregar ao tributo da contribuição de melhoria. E para vocês vou fazer uma parte que é uma apresentação que eu divido em três etapas, que é o trânsito orientado ao desenvolvimento urbano, vocês estão vendo aí na tela,
a própria Autoridade para o Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia, que essa seria uma autarquia maior, que seria responsável pela gerência de todo o transporte público coletivo, e não só o transporte público, vou explicar por quê. Porque esses dois temas, tanto a autoridade quanto o trânsito orientado ao desenvolvimento urbano, eles seriam, vamos dizer assim, a mola que daria suporte ao próprio sistema metroferroviário de Goiânia, que é a ideia para o lançamento do edital seria daqui a 10 anos, porque em 2033 seria o centenário de Goiânia. Então vamos dizer que seria um presente para a cidade de Goiânia de agora 2023 até 2033, são 10 anos. Nós teríamos para planejar, para treinar, para preparar tanto o sistema público quanto o sistema privado aqui no estado de Goiás. Bom, então eu vou começar essa apresentação falando um pouco sobre o trânsito orientado ao desenvolvimento urbano, porque é um assunto que realmente é novo, até a nível mundial, esse tema de trânsito orientado ao desenvolvimento urbano começou a ser implantado mesmo de fato entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Início dos anos 2000, ocorreram algumas ações esparsas de trânsito já orientado ao desenvolvimento urbano em algumas cidades pelo mundo, mas não com esse conceito do TOD, que é o Transit Oriented Development, que é o conceito em inglês de onde nasceu, que aqui no Brasil também o pessoal chama muito de a Carta do Novo Urbanismo. Mas o trânsito orientado ao desenvolvimento urbano é um conceito, como eu falei, relativamente novo, vindo agora a partir dos anos 2000, e que aqui no Brasil, acho que o maior expoente sobre esse tema, esse tópico, seria a cidade de Curitiba. Eu já fui a Curitiba algumas vezes, não cheguei a andar muito por Curitiba, mas eu estudei à medida que eu fui avançando com esse projeto meu, que eu sou da área de planejamento urbano. Eu até peço desculpa, eu não me apresentei formalmente. Meu nome é Rodrigo Joaquim Gonçalves de Almeida, eu sou perito avaliador imobiliário com registro no CNAE, sou pesquisador na área de planejamento urbano, tenho um artigo científico publicado no ano de 2021, sobre contribuição de melhoria e o financiamento de sistemas de transporte de passageiros de médio e grande porte. Atualmente estudo análise de sistemas e logística. Fui premiado 2 vezes em parceria com a própria FIEC, uma em 2008 com o Centro Internacional de Negócios e outra em 2012 com a Faculdade Ítalo Bolonha, do Senai. Aqui foram premiações na área de projetos. Estive como assessor do secretário de Planejamento Urbano, aqui da cidade de Goiânia, entre 2019 e 2020, e também estive como assessor de comunicação do governo do estado de Goiás, entre 2021 e 2022. O projeto mesmo do metrô eu comecei em 2020. Mais para frente, quando eu estiver falando sobre o sistema metroferroviário, eu vou explicar como que veio essa ideia minha de desenvolver esse projeto metrô. Bom, então voltando a falar sobre o trânsito orientado ao desenvolvimento urbano, a partir dos anos 2000, algumas cidades começaram a introduzir dentro de suas políticas públicas a gestão do transporte agregado ao planejamento urbano. Tanto é que uma da premissa básica do transporte orientado ao desenvolvimento urbano é a formação de polinuclearidades, que são os bairros fortes em torno de pontos com alta concentração populacional, baseado em uma estação de transporte pública, desde que ela seja eficiente e que tenha uma qualidade na sua prestação de serviços, para transporte de média e grande capacidade, como o VLT, o BRT e o metrô. Então, a ideia principal aqui do trânsito orientado ao desenvolvimento urbano é retirar o peso, a carga que grandes centros urbanos, por exemplo aqui em Goiânia, que o centro tem em toda a região metropolitana. A maioria dos serviços é tudo concentrado na região central da cidade. A premissa do todo, que é a que eu chamei de todo, é exatamente essa formação de centros mais fracos e bairros fortes, que é essa polinuclearidade. E essa polinuclearidade, ela nasce dentro da centralidade dos bairros, afastados dessa região central. E para que isso ocorra também de fato, é preciso levar alguns serviços básicos. É preciso ter uma diversificação, uma variação das tipologias do uso do solo, tendo como mote
uma das premissas também do todo é esse combate à gentrificação imobiliária. Então, é diversificar o uso do solo, as tipologias. Não é só concentrar aquele bairro, só porque está ao lado de uma estação, uma incorporação voltada exclusivamente para uma classe social, alta renda, média renda ou mesmo baixa renda. Precisa haver essa diversificação. O todo nasceu com essa premissa. Formação de bairros fortes para desafogar aquele centro forte que sempre foi o modelo tradicional de uma região, levando as estações, no caso do projeto aqui do metrô e do VLT, como uma precursora para a formação dessas polinuclealidades. Porque a ideia aqui é o suprimento das necessidades básicas dessa população que se encontra hoje nesse bairro afastado, que para fazer seus serviços básicos, na maioria dos casos, principalmente nós podemos observar aqui no Brasil, é a falta de ações do serviço público para oferecer serviços, mas premissas lá naquela região, normalmente precisando deslocar, fazer grandes deslocamentos, ficando meia hora, uma hora dentro de ônibus para fazer alguns serviços básicos que poderiam ocorrer se existisse essa polinuclearidade, se existisse esse bairro forte, afastado do centro. E a estação de metrô do VLT, ela tem essa premissa de levar esses serviços básicos, seja da iniciativa pública, seja da iniciativa privada, dentro de um raio de alcance caminhável em torno das estações, que seriam as áreas de influências. Dependendo do estudo científico que se faz, eu me baseei muito nessa questão de área de influência, tendo como mote dois trabalhos, trabalho de uma mestranda da Universidade de São Paulo e um outro trabalho de uma doutoranda da Universidade de Brasília, em que eles falam que os raios de alcance caminhável em torno das áreas de influência variam de 500 metros, que seriam as áreas de influência imediata, até 1.000 metros, as áreas de controle. Isso numa caminhada, uma pessoa que caminha, é entre 8 a 15 minutos. E temos que perceber que essa área de caminhada é definida nesse espaço exatamente porque isso não acaba sendo um grande dispêndio, tanto de energia quanto de tempo mesmo de deslocamento, para uma pessoa adquirir a sua necessidade básica dentro da sua própria região. Sem contar que isso também melhora a área de saúde, porque você acaba forçando uma atividade física da pessoa, que pode acarretar também em redução de custos na área de saúde, no caso nosso do SUS, aqui no Brasil. Falando especificamente sobre agora o estado de Goiás, ainda dentro dessa questão do trânsito orientado ao desenvolvimento urbano. Bom, o estado de Goiás, hoje, possui a sua região metropolitana definida dentro da Lei Complementar 139/18. Acho que mudei aqui sem querer. Dentro da Lei Complementar 139/18, que dispõe sobre a própria região metropolitana de Goiânia e que no seu artigo 2º ela define as funções públicas de interesse comuns, as FPICs, em que o seu inciso 1º diz tratar de mobilidade e transporte coletivo dentro da região metropolitana de Goiânia, o seu inciso 3º trabalha o desenvolvimento urbano integrado, e no seu inciso 4º fala sobre serviços serviços ambientais. Então, nós temos aqui hoje em Goiás, dentro dessas três funções públicas já definidas dentro da lei complementar que regulamenta a região metropolitana de Goiânia, um caso de estudo que vocês aí da NP Trilhos conhecem até pela participação que teve no Fórum de Mobilidade, que eu participei, eu acompanhei todo o Fórum de Mobilidade de vocês esse ano, que é a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, que é o braço executivo da CDTC, que é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Ela hoje é uma autoridade para a gestão da matriz interfederativa de responsabilidade dos ônibus urbanos dentro da gestão da região metropolitana de Goiânia. Então, conforme já foi até dito pelo presidente Tarcísio, da CMTC, das 21 cidades hoje que compõem a região metropolitana, 19 possuem atuação direta da CMTC. Então, foi definida essa matriz de responsabilidade, em que os gestores municipais, isso não é de hoje, já tem mais de 20 anos que já foi definido essa matriz, em que uma única entidade, uma única autarquia supramunicipal
controla o transporte público de toda a região metropolitana. Isso é um caso de modelo de sucesso que deu muito certo aqui no estado de Goiás. Em vez de definirmos cada município uma linha para administrar, veio uma autarquia independente que faz toda essa gestão com a participação do governo do estado e mais recentemente agora até para essa questão de ajuda nos custos da tarifa do transporte público, que realmente faz o controle do transporte coletivo. Então, dos pontos das funções públicas de interesse comum que temos aqui no estado de Goiás, que seria mobilidade, transporte coletivo, desenvolvimento urbano integrado e serviços ambientais, uma parte deles, vamos dizer assim, já existe implantado, que é o transporte coletivo. Só que temos um problema ainda dentro da CMTC, que foi até objeto de alguns questionamentos que ocorreu, eu sei que foi meio na parte da brincadeira durante o Fórum de Mobilidade, mas que é um assunto sério, que o nosso modelo de transporte público aqui no estado de Goiás, aqui na região metropolitana de Goiânia, ela é baseado exclusivamente nos veículos motorizados sobre rodas. Não existe hoje nenhum estudo sobre transporte por trilhos. Tanto é que vocês que participaram do fórum sabem que foi feito alguns questionamentos, caráter mais de brincadeira, sobre tem que colocar trilho, precisa implantar trilho, porque realmente é uma necessidade. Hoje, o nosso transporte público aqui em Goiânia é de péssima qualidade. Infelizmente, tem que se admitir, até pela quantidade de veículos que nós temos aqui em Goiânia. Goiânia hoje possui uma das maiores médias de veículos per capita do Brasil. Estamos nos aproximando de um veículo para cada habitante aqui em Goiânia. Se as pessoas possuem essa grande quantidade de veículos, é porque o transporte público faliu, é ineficiente, má gestão, má qualidade. E o que me preocupa mais ainda nessa questão é que eu estive no começo do mês com o assessor do subsecretário de Cidades e Transportes, aqui da região metropolitana de Goiânia, assim como estive na Secretaria de Infraestrutura do estado de Goiás também. Em ambos os casos, eu fiz uma apresentação informal aqui do projeto Metrô, fiz alguns questionamentos, um deles foi sobre BIM, e o BIM precisa estar dentro do projeto Metrô de Goiânia, e também algumas questões sobre o transporte público de modo geral, principalmente dentro da Subsecretaria de Cidades. Hoje a ideia do governo aqui no estado de Goiás, que é até a ideia do subsecretário que é da área, é colocar ônibus elétricos. Hoje, o investimento para transporte público aqui no estado de Goiás, tudo, o projeto tem até um ônibus verde rodando aqui em Goiânia em caráter de testes, é veículo elétrico. Eu não sei qual é a ideia do governo, se bem que dá para se imaginar, mas não entro nessa questão, que saindo dos ônibus a combustão e indo para ônibus eletrificados, a população automaticamente vai abraçar a ideia do transporte público. Podem ser ônibus mais novos, mas o problema de Goiânia, eu acho que até de grandes cidades pelo Brasil, é mais macro. É problema de o próprio tempo de deslocamento que se permanece dentro dos ônibus, porque realmente existe uma briga para ver quem é que domina as faixas de rolamento, mesmo tentando a introdução de BRS, que é os Bus Rapid Service, né, que são umas faixas de domínio que ficarem meio que exclusivas para os ônibus, mas é difícil o seu controle. O BRT aqui em Goiás são apenas 2 faixas, que é do leste-oeste, que é o eixo Anhanguera, que na época da sua construção foi revolucionária, em 76, mas que infelizmente parou no tempo, só teve ela. Goiânia já teve um projeto de metrô em 84, no ano 2000 foi abandonado esse projeto, tanto é que o traçado desse metrô em 84 se transformou no que hoje é o nosso BRT Norte-Sul, que é um projeto de 2011 e que está vindo se arrastando até hoje. Dizem que vão entregar esse ano, vai se entregar ano que vem. Tem eleição municipal, então é de interesse do atual prefeito correr com esse projeto, mas sabemos ainda das dificuldades. Então, Goiânia tem potencial, um grande potencial para a introdução de serviços de passageiros sobre trilhos, porque eu gosto de chamar que é uma região virgem hoje nessa questão. Então, são projetos que podem trazer um certo nível de inovação, não só para Goiânia, mas para a implantação de sistemas metroferroviários em uma região metropolitana de 2,5 milhões de pessoas. Só a cidade de Goiânia tem 1,4 milhão, não é uma região pequena, é uma região que tem uma parte, nossa, aqui da cidade, extremamente adensada, que compensaria sim ter um projeto de metrô.
Só que para isso ocorrer, tem alguns pequenos probleminhas que nós precisamos resolver antes até mesmo de dispensar no projeto metrô. Por exemplo, o PDI-RMG, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. Não existe. Tanto é que em trabalhos acadêmicos, até do IPEA, agora de 2021, que eu tive acesso a uma parte, tentando explicar o que ocorre hoje para a dificuldade dessa governança interfederativa aqui na região metropolitana de Goiânia, é que existe uma grande ausência de cooperação e criação de consórcios entre as próprias cidades da região metropolitana de Goiânia, visando o que preconiza tanto o Estatuto das Metrópoles quanto o Estatuto das Cidades. Por exemplo, eu não vou citar quais cidades, mas tem cidades aqui na região metropolitana que até hoje não tem plano diretor, ou o plano diretor está com mais de 10 anos, sem ser atualizado, sem plano de habitação, plano de regularização fundiária, normas sobre outorgas onerosas do direito de construir, impacto ambiental, parcelamento do uso do solo. Aqui na nossa capital, Goiânia, que já deveria estar totalmente atualizada com o que preconiza tanto o Estatuto das Cidades, o seu plano de mobilidade aqui da capital ainda não se encontra pronto. Foi feito o plano diretor, demorou mais do que se devia, né? Sua aprovação, mas acabou sendo aprovado, só que ainda não foi aprovado o plano de mobilidade da capital. Além de uma pesquisa origem e destino, que como eu acompanho aí em São Paulo, a cada 10 anos ela é atualizada. Aqui em Goiás, um plano de pesquisa origem e destino da região metropolitana, o último que existe, é do ano 2000. Estamos em 2023, são 23 anos sem uma pesquisa origem e destino. Então, até qualquer estudo sobre implantação de outras formas de transporte acaba esbarrando pela ausência de dados estatísticos, dados históricos sobre o comportamento do deslocamento da população. A cidade de Goiânia está tentando fazer a sua pesquisa origem e destino da cidade de Goiânia, só que até hoje também não foi publicado. Sei que eles fizeram um site, tentaram coletar, eu participei, eu ainda ajudei a divulgar, peguei os posters que estava lá na CEPLAN, Secretaria de Planejamento, espalhei para alguns pontos, mas era um trabalho exclusivamente pela internet, o que me traz um pouco de receio quanto à qualidade dos dados coletados. Porque São Paulo, pela última que eu vi, acho que é de 2017, eles fizeram visita, acho que 87 mil domicílios na região metropolitana. No Rio de Janeiro, se não estou enganado, acho que foram de 15 a 20 mil visitas a domicílios. O da região metropolitana de Goiânia, que foi feito coleta durante a pandemia, que acaba trazendo uma certa dúvida sobre a qualidade de serviços, das informações prestadas, e ainda por ser só pela internet. Então, temos alguns problemas aí quanto à questão do pesquisa origem e destino de Goiânia. Só que da região metropolitana daqui de Goiânia, não tem nada. A verdade é essa. Não existe uma pesquisa, o plano de desenvolvimento integrado da nossa região metropolitana. Não existe pesquisa origem e destino aqui da região metropolitana de Goiânia, que é um básico para o planejamento urbano. Na Lei Complementar 139/18, que fala da região metropolitana de Goiânia, no começo da lei, e quando ela foi aprovada, publicada, comentava-se sobre Fundo de Desenvolvimento da região metropolitana. Veio uma atualização, se não me engano, foi em 2021, em que eles simplesmente retiraram a parte do Fundo de Desenvolvimento da região metropolitana. Então, ainda não existe constituído esse fundo. Dentro dessa lei, criou-se o Codimetro, que é o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Goiânia, que até informações recentes não vejo ele atuando, até porque está ocorrendo algumas atualizações agora que o governador foi reeleito, então talvez, pode ser que venha a funcionar mais para frente, mas nesse momento agora não existe. E dentro ainda da Lei Complementar 139/18, uma das funções públicas de interesse comum que ajudaria muito ainda na formação dessa autoridade seria o saneamento básico, e que foi retirado também. Mas veio uma outra lei, até recente, desse ano agora, eu dei uma lida por cima, em que o saneamento básico do estado de Goiás acabou sendo separado por micro-regiões. Então eu não adentrei ainda muito dessa lei, mas o que estava dentro da região metropolitana de Goiânia acabou se transformando em uma atuação estadual, dividida em micro-regiões. Por que eu falo do saneamento básico?
Porque como a proposta de implantação de sistemas de média e grande capacidade é incentivar a formação de polinuclearidade, centros fortes afastados, tendo estações metroferroviárias como referência, acarretará num aumento populacional. Isso é fato, seja novos habitantes, seja para migração de pessoas na época da construção do metrô, uma série de fatores, novas empresas que queiram se instalar por Goiânia, caso ocorra realmente a construção desse sistema, ela acaba virando uma cidade mais cosmopolita perante aos olhos de investidores, bom tráfego, bom desenvolvimento, uma boa mobilidade, só que isso acaba acarretando numa necessidade de se aumentar água, esgoto e energia elétrica para a população. Ainda mais porque o próprio sistema do metrô consome muita energia. Então, esses são pontos que, além da mobilidade, transporte público, o próprio desenvolvimento integrado e serviços ambientais, é necessário também pensar nesses temas para estar agregado. Saneamento básico e energia solar. Bom, são 5 temáticas. Essas temáticas seriam, então, a base do nosso ADMG, a Autoridade para o Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia. Então, como vocês podem ver aí na imagem, são 3 pontos principais que nós precisamos atender, alguns pré-requisitos para essa ADMG existir. A primeira delas é a governança interfederativa. Então, a ADMG teria uma atuação intermunicipal para a gerência do transporte coletivo, planejamento urbano e do manejo ambiental em uma autarquia com responsabilidade jurídica operacional em toda a região metropolitana de Goiânia. Então, é preciso definir a matriz de governança interfederativa de responsabilidades entre os 21 municípios aqui da região metropolitana de Goiânia, mas, claro, o governo do estado de Goiás, que para isso pode-se ocorrer até uma melhor gestão de recursos públicos, porque se nós estamos falando de 21 cidades em uma única autarquia, então alguns cargos e funções que existiam nessas 21 cidades, dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, Transporte e Ambiental, que estão inseridas dentro da RMG, da região metropolitana de Goiânia, seriam transferidos para essa autarquia, com o fim de gerenciar as funções públicas de interesse comum, de acordo com o que já se preconiza a Lei Complementar 139/18, o que diz o Estatuto das Metrópoles sobre governança interfederativa e as 12 temáticas no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001. Claro, não esquecendo que ela dá a possibilidade de existir, no meio desse processo, um decreto-lei especificando sobre a gestão ou gerência do saneamento básico e questões de energia elétrica nas cidades inseridas exclusivamente na região metropolitana de Goiânia, ou que estariam sobre a égide da Autoridade para o Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia. Então, plano de diretores, habitacionais, ZES, mobilidade, parcelamento do uso do solo, entre outras, estariam todas em uma única autoridade. Em vez de se criar planos de diretores, planos de mobilidade, existiria uma única autarquia que ia ser responsável por toda essa gerência. Isso é uma descentralização de alguns serviços, de funções que estariam ou dentro do estado ou dentro do município na autarquia. Porque como a ideia do projeto Metrô de Goiânia é descentralizar, então nós não vamos trazer apenas desenvolvimento para cidades que serão diretamente atendidas ou por metrô ou pelo VLT, que no projeto são somente 5. Claro, são as maiores, acaba concentrando mais de 90% da população economicamente ativa. Mas as outras cidades, até por questões sociais, precisam também serem atendidas, tem que ter essa importância. Então a ideia não é levar desenvolvimento só para essas cidades atendidas, e sim para toda a região metropolitana de Goiânia. Por isso, da importância da autoridade metropolitana, não só para o transporte coletivo, que é o que ocorre em algumas regiões pelo mundo que tem autoridade metropolitana, mas se nós trazermos uso do solo, transporte e manejo ambiental, nós conseguimos levar planejamento sustentável para estas regiões, mesmo que não sejam atendidas por linhas diretas do VLT, principalmente, que vai ser a grande articuladora do projeto na região metropolitana. Bom, além dessa questão de ordenar o uso do solo, transporte, também preciso bater na questão do Fundo de Desenvolvimento da região metropolitana de Goiânia.
Claro, inicialmente seria abastecido com recursos municipais e estadual, até por conta dessa questão das funções, né, que teriam as secretarias de planejamento, transporte, ambiental dos próprios municípios. Seriam grande parte transferidas, não todas as secretarias, porque tem alguns assuntos que ainda é de competência municipal que não estariam inseridas dentro dessa autoridade. Mas a grande parte de cargos e funções de planejamento, de transporte e ambiental seriam absorvidos por essa autarquia. Claro, cada cidade, cada município, o próprio estado, cada um teria sua parte a ser definida nesse rateio, principalmente da folha salarial, dos custos diretamente associado a essa autarquia. Só que também, como eu ainda já falei no começo desse vídeo, existe uma arrecadação, um tributo que ele veio em desuso por muito tempo. Não é um tributo novo, a contribuição de melhoria. Ela já existe no Brasil desde a época imperial. Então estamos falando de algo que já existe desde o século XIX, século XVIII, não só no Brasil. Londres já utilizou desse recurso, que lá fora se chama tributação da mais-valia imobiliária. Paris também já se utilizou desse recurso, que é algo que tem um futuro potencial muito grande para o Brasil. Só que por questões políticas e técnicas. A questão política é Brasil, porque um dos pré-requisitos da contribuição de melhoria é a transparência. Então, seria a transparência em obras públicas. E nós conhecemos bem o jeitinho brasileiro. Mas a questão técnica foi importante entrar nesse assunto, que foi aonde eu entrei com o pessoal do BIM Fórum Brasil. Por quê? Como o BIM Fórum Brasil trabalha com a modelagem BIM, que é uma indústria da construção 4.0, quer trazer novos métodos mais eficientes de gestão, principalmente no planejamento das obras, não deixar para se fazer alterações. O que o Brasil faz hoje com obras públicas, principalmente na fase de execução, mas dá uma atenção especial na parte de planejamento, o BIM tem tudo para casar, para ser um casamento perfeito com a contribuição de melhoria. Porque para quem não conhece a contribuição de melhoria, ela é um tributo que ocorre para a recuperação de inversões públicas decorrentes de obras públicas. Desde que o limite total da arrecadação não ultrapasse o limite total da obra, e a própria lei diz que ela tem que fazer face aos custos da obra, não que a contribuição de melhoria vai financiar 100%, mas uma parte do financiamento da obra pode vir da contribuição de melhoria, e ela também possui um limite individual de valorização imobiliária, daqueles imóveis que estão dentro daquela zona beneficiada. Lembra das estações que eu falei que tem aqueles imóveis que estarão dentro daquela zona caminhável, aquela área, raio de alcance caminhável? Então, imóveis que estão dentro dessa zona, tanto é que teve até uma discussão em São Paulo sobre o plano diretor, o que seria essa zona de influência das estações, para se adensar ainda mais, né, ao entorno das estações. Exatamente a contribuição de melhoria vem nesse ponto. Ela ocorre sobre a valorização imobiliária decorrente de obras públicas, desde que a arrecadação não ultrapasse o total do custo da obra e o limite de valorização da obra. Por exemplo, se vamos dizer que eu vou construir um metrô aqui no centro de Goiânia. Existe um apartamento lá hoje que antes do projeto metrô, tanto é que a contribuição de melhoria fala lá que o fato gerador é exatamente o anúncio público do projeto. Tanto é que esse projeto meu do metrô, eu não dei publicidade para ele ainda, exatamente para não se gerar esse fato gerador. Por isso que eu ainda estou fazendo reuniões institucionais com vocês, com o BIM Fórum Brasil, até com a FIEG. O Leandro sabe aí das minhas visitas que eu já fiz a ele, ao presidente Célio Eustáquio, ao presidente da Câmara da Indústria da Construção também, que é o Dr. Sarkis, que também é o Leandro, é assessor dele. Então, o fato gerador, vamos dizer, anunciou o projeto metrô, tem-se alguns pré-requisitos para se fazer essa avaliação imobiliária do imóvel antes do projeto, que é valor venal autorizado na prefeitura, cartórios, ou avaliação imobiliária por peritos avaliadores, o famoso PETAM. Eu, como sou avaliador imobiliário, eu conheço bem essa parte. Mas vamos dizer que o imóvel valia 300 mil reais. Depois da valorização imobiliária, depois do anúncio do projeto, e da construção, porque a contribuição de melhoria, ela para ser cobrada, ela é após a obra pronta, ou uma obra parcial que esteja pronta e que já esteja em uso pela sociedade. Então, uma linha, por exemplo, do projeto metrô, que tem 10 linhas, uma delas já está em funcionamento, pode-se já aplicar a contribuição de melhoria naquela linha.
ou a obra inteira pronta. Ela valia 300 mil reais. Então, o apartamento valia 300 mil antes do projeto. Depois do projeto, depois da construção, vai se fazer o edital de lançamento. E o imóvel se valorizou através de avaliações que irão ocorrer, da média, né, do rateio que surgirá, ela se valorizou para 400 mil reais. Então, esses 100 mil reais de valorização, é sobre esses 100 mil que o Estado vai se cobrar uma parte dessa valorização decorrente da contribuição de melhoria. Porque a contribuição de melhoria, ela tem esse caráter social. Ela vem para combater o que se chama de enriquecimento ilícito à custa de terceiros. Isso é uma injustiça fiscal, uma injustiça tributária em que o Estado despende recursos públicos de toda a sociedade, seja a construção de metrô ou qualquer outra obra civil de infraestrutura, não entrando em reformas nem manutenção, somente obras novas, que é a contribuição de melhoria é autorizada. Mas se entrar nessa questão e ocorrer a valorização imobiliária daquele imóvel que está naquela zona beneficiada, somente aquele proprietário de imóvel terá valorização do seu imóvel. Ele enriqueceu-se à custa de terceiros. Então, a contribuição de melhoria, quando os gestores propuseram ela, muito tempo atrás, uma das formas de se recuperar as inversões públicas, aliviar o caixa estadual, municipal, federal. Hum, Exatamente. O tributo da contribuição de melhoria decorre sobre a matrícula do imóvel. Ele possui um fato gerador similar ao do IPTU, mas na contribuição de melhoria, ele possui uma prioridade de cobrança sobre o IPTU. Pra você ver, hoje a contribuição de melhoria é porque ela não conseguiu ter o seu uso amplificado no passado, porque era um sistema análogo. Não existia essa infraestrutura para acompanhar tanto os imóveis, que era tudo papel e caneta, como as obras. Agora não, agora com o BIM, principalmente com o BIM, é qualquer. E olha, uma coisa que se combate muito são insiders. Então, por exemplo, a parte do insider é complicado você, vamos dizer assim, punir. É difícil punir aqui no Brasil insiders, que são pessoas com informações privilegiadas. Mas no jogo padrão do mercado, por exemplo, se eu vou falar que eu vou abrir uma estação de metrô aqui perto de uma praça que é pouco adensada, porque a ideia é, claro, além de atender o que já está adensado, também levar serviços e regiões para outros bairros mais afastados. Ao se anunciar o projeto de metrô, os imóveis inseridos naquela zona, seja definido de 500 metros, 600 metros, então vai haver essa definição. Aqueles imóveis, não a pessoa física, mas os proprietários, seja pessoa física, pessoa jurídica, que é proprietário daquela matrícula. Então ele incide sobre o imóvel. O rateio se faz, aí vai se definir. É, não, exatamente. A contribuição de melhoria, eu vou até disponibilizar para a Bruna, para depois encaminhar para vocês, a minha apresentação que eu fiz ao BIM Fórum Brasil, que lá, como eu precisei associar essa questão de BIM com contribuição de melhoria, eu gosto de falar que eu dei uma aula sobre contribuição de melhoria, entre até dos pormenores. É um assunto longo, é um assunto muito técnico, mas eu vou deixar o link disponível, a apresentação também durou uma hora, e foi exatamente sobre essa questão. O porquê que a contribuição de melhoria hoje pode ser um diferencial no fator caixa das prefeituras, dos estados, do governo federal. Porque em casos de uso pelo Brasil, a contribuição de melhoria, ela existe no ordenamento jurídico regional, tanto dos códigos tributários municipais, estaduais e até no governo federal, que é o que regulamenta, acho que é a Lei 193 de 67. 67. A contribuição de melhoria entrou no Código Tributário Nacional. Exatamente. Então vai vir um rateio. Algumas cidades tiveram algumas formas, vamos dizer assim, inéditas, vamos chamar assim de inéditas, comparado ao que existia nada. Por exemplo, Maringá precisa da autorização dos moradores.
daquela região. Eles falam, ó, nós queremos fazer uma construção aqui que vai demandar tanto de serviço. Se tiver, por exemplo, 80% da população, dos proprietários concordarem, faz-se a obra e faz-se a cobrança da contribuição de melhoria. E existe também algo chamado índice de recuperação desse investimento. Em Maringá, está em média de 87 a um pouquinho mais por cento do total cobrado da contribuição de melhoria. Então, se gastou 1 milhão, pelo menos 870 mil, 900 mil reais eles conseguem recuperar. Então, isso já é um bom índice de recuperação. Só que a contribuição de melhoria não é muito utilizada em cidades grandes. Hoje, ela tem preferência, principalmente, de uso para cidades menores. Que o caixa das prefeituras de cidades menores já é mais difícil, né? Sabemos que poucas prefeituras que são autossuficientes, precisam de recursos. Então, acabou que algumas cidades conseguiram fazer a utilização. A contribuição de melhoria se encontra em mais da metade dos municípios. Agora, o seu uso é diferenciado. Não são todos que conseguem utilizar a contribuição de melhoria. Algumas cidades grandes, que eu assim, não falo nem grande, mas com mais de 500 mil pessoas hoje que usam contribuição de melhoria, é somente Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e Maringá. E Maringá, ela tem esse destaque do índice de recuperação, né, de obras, além de uma outra cidade também do Paraná chamada Rio Negro, que ela já atingiu 99% de recuperação. Mas como eu comentei, são cidades pequenas. Maringá ainda pode ser um caso a ser observado, porque já são meio milhão de pessoas só na cidade, sem contar a região metropolitana. Mas eu vou deixar o link, depois eu vou encaminhar para a Bruna, para vocês adentrar mais, conhecer um pouco mais sobre a contribuição de melhoria, a importância dele. E a contribuição de melhoria, ela só consegue hoje funcionar se tiver o BIM dando suporte. Sem o BIM, a contribuição de melhoria não sai, porque tem umas questões de processos que precisam seguir, que somente o BIM hoje consegue fornecer essas informações à contribuição de melhoria, que precisa fornecer à sociedade, que precisa passar para audiências públicas, toda uma série de questões, mas o BIM consegue. Mas tem que existir essa parceria, principalmente no trato com a sociedade. Porque imagina, nós vivemos no Brasil, todo mundo está cansado de pagar imposto. Se falar que vai chegar mais um imposto, a contribuição de melhoria é mais um imposto, e não explicar o que é a contribuição de melhoria, só falar que existe, que vai ser um imposto tipo IPTU, ainda mais que falar que é tipo IPTU, o pessoal pulou dessa altura, não quer nem saber. Então, por isso que, como eu trabalhei na área de comunicação, tem que ter essa comunicação estratégica mesmo. Começar devagarzinho, por isso que eu não estou dando publicidade para esse projeto meu ainda. Exatamente, ainda tem mais essa questão, porque como isso daqui foi um projeto pré-reforma tributária, agora com a recente reforma tributária, que ainda está no Senado, mas a gente não sabe se pode ser aprovado ou demorar mais 5 ou 10 anos, ainda tem ainda mais essa história. Será que a contribuição de melhoria vai existir, vai continuar existindo? Será que vai vir outro tipo de imposto municipal? Não sei. Mas nesse momento agora, o melhor para o projeto seria a contribuição de melhoria, que ele pode financiar, na minha projeção, de 50% a 70% do projeto. Para você ver a importância que isso vai ter. Que esse tributo hoje, em desuso, poderia trazer não só para Goiânia, mas poderia ser caso de uso, modelo a ser estudado, projeto piloto para o Brasil inteiro. Claro, se quando a reforma tributária vier, muda-se todo o jogo. Bom, esse daqui é um slide que eu trouxe apenas porque, na medida que eu fui apresentando esse projeto meu, eu escutei algumas coisas que me deixou um pouco preocupado, que é o porquê que Goiânia quer nascer com 60 quilômetros de metrô, 140 de VLT. E o que eu escutei até de políticos de alto calibre que me deixou muito preocupado, aqui em Goiânia mesmo, gente do governo do estado de Goiás, que acho que eles não gostam nem um pouquinho do assunto metrô, falando que quem mexer com o metrô aqui em Goiânia se queima politicamente. Olha a cabeça do nosso povo. Mas uma coisa que eu escutei de uns políticos foi: se São Paulo, que é São Paulo, região metropolitana de 22 milhões, só a cidade de São Paulo tem, acho que é 11 milhões de pessoas, aí o cara ficou na hora na internet, ali, tem 110 quilômetros ali de metrô, por que Goiânia vai construir 60? Aí eu falei, cara, deixa eu te dar um exemplo, é o que vocês estão vendo aqui na tela.
Ainda coloquei Rio de Janeiro também para ter mais uma cidade que o estado de Goiás. Será que o problema é o índice de disponibilidade de São Paulo, do metrô especificamente, de 204 mil habitantes por quilômetro de metrô, em comparado com Madrid, na Espanha, que baixa para 21 mil, ou para Santiago, nosso vizinho aqui do lado, que baixa para 62 mil, ou para Lisboa, em Portugal, que tem mais ou menos os habitantes, a quantidade de habitantes aqui nosso de Goiânia, 65 mil. Será que o problema são essas cidades que têm muita linha, muita disponibilidade de metrô, além, claro, dos trens urbanos também, São Paulo, a CPTM e no Rio de Janeiro a Supervia, que parece que foi até devolvido, né, a concessão. Olha, o desejável é o seguinte, pelo que eu li, Madrid na Espanha tem demais. Não é um sistema muito autossuficiente. Lisboa, assim, uhum, uhum. Ah, não entendi o questionamento. Não, eu entendi. O que eu quis colocar aqui, acho que até faltou informações. Eu, quando estava montando esse slide, eu não fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, acho que tem alguma coisa que está faltando. O que eu estou colocando aqui é, por exemplo, 22 milhões de habitantes, metrô de São Paulo são, vamos arredondar para 100 quilômetros. Então, existem 204 mil habitantes para cada quilômetro de metrô. Isso é muito habitante por quilômetro de metrô. Assim como Santiago, no Chile, com seus 7 milhões de habitantes, e também possui um pouco mais de 100 quilômetros de metrô, praticamente o mesmo que São Paulo, já tem um índice de disponibilidade de 62 mil habitantes por quilômetro. Então, se nós pararmos para pensar, teoricamente, as linhas de Santiago ficam menos superlotadas do que de São Paulo, do que do Rio de Janeiro. Então, quanto menor esse índice, é melhor para a região. Agora, se perguntar qual que é o melhor, o que nós precisamos trazer é ver se o sistema ele acaba se pagando. Não seja um sistema que seja bancado, vamos dizer assim, 80, 70, 60% pelo serviço público. Nós não precisamos disso. Uhum, uhum. Até meu próximo slide vai vir bater um pouco dessa questão do que é Goiânia, porque quando eu fiz esse projeto no metrô de Goiânia, eu tentei trazer números realistas, otimistas e pessimistas para esse projeto. Fazendo os estudos, vendo o que seria saudável para o projeto Metrô de Goiânia, eu cheguei em alguns números. Por exemplo, eu não levei em consideração, na análise dos meus estudos, aumento de demanda, custos de inflação. Tem uma série de ações que eu não consegui levar, porque até esse momento agora, estou sozinho no projeto. Por isso que eu preciso hoje desse momento de parcerias. O máximo que eu poderia trazer, capacidade intelectual, física, eu fiz. Tanto é que está lá no site, o metrosdegoiania.com.br, lá tem mais informações. Mas trazendo para uma realidade. Oi, pode falar.
Uhum. Politicamente falando desse. Olha, como eu comentei com você, eu estive na secretaria, a principal, né, que acho que trabalharia com o assunto metropolitano, que é a Subsecretaria de Cidades e Transporte. É, como eu comentei também, há uns dias atrás, eu estive numa produtora de vídeo, que a ideia era também criar um vídeo institucional, para deixar lá na página, lá, uma apresentação básica para a sociedade, no momento que fosse apresentar o vídeo. O produtor me questionou, falou assim: Rodrigo, você já levou esse projeto para o Estado? Eu falei: eu tive no Estado algumas vezes, conversei com o pessoal lá, não senti muito interesse do Estado mexer com isso, não. A prioridade deles é ônibus elétrico. Depois eu explico o motivo. Mas ele falou assim: não, Rodrigo, deixa eu conversar então com o cara. Aí ligou pro chefe de gabinete no secretário, que é colado no governador, super próximo ao governador, ao secretário-geral de governo lá. E perguntou: olha, veio um cara aqui, isso eu estava do lado do produtor, veio um cara aqui querendo fazer um vídeo institucional sobre metrô. E aí ele, que é amigo, né, desse chefe de gabinete, perguntou para ele, na minha frente: o estado de Goiás tem algum projeto hoje relacionado a trilhos, a metrô? Ele falou: não, zero. O governo do estado de Goiás tem nenhum projeto relacionado a metrô, não tem interesse em mexer com isso, isso é coisa de município, falou desse jeito. E o pior, acho que eu comentei, ele falou que quem mexe com metrô aqui no estado de Goiás fica queimado politicamente. Então já dá para ter mais ou menos uma ideia do que é este governo hoje em relação ao sistema metroferroviário. Mas assim como eu comentei também, eles têm interesse em trabalhar ônibus elétrico, trazer a BID chinesa aqui para o estado de Goiás, porque um certo presidente de uma certa agência habitacional daqui do estado de Goiás também, por coincidência, é conselheiro dessa BID. Então já dá para ter uma ideia mais ou menos. Uhum. Eu vi o caderno que vocês lançaram lá do Fórum de Mobilidade. Ah, eu acho que eu li a doutora Roberta comentou sobre isso mesmo, desse estudo. Não, é, bom, essa daí já é a parte final, até porque já está dando uma hora já de apresentação, mas o resumo do projeto aí teria as formas de receitas, acho que tem muita mágica, da parte pública contra a prestação pecuniária, renúncias fiscais, investimento em obra civil, tipo o modelo da linha 4 metrô, né? O governo, para não entrar na contraprestação pecuniária, os gastos, ele bancaria diretamente parte de investimentos da obra civil, construção dos túneis, aqui ainda com VLT podia ser terraplanagem e outros assuntos. Da sociedade civil, teremos as famosas receitas tarifárias. Então, no meu caso, eu ainda consegui modelar 13 formas diferentes de se cobrar tarifa. Então, dá essa maleabilidade para a população, às vezes quer só usar durante o dia, por 2 horas, meia hora, fora de horário de rush. Então, cria uma modelagem bacana, modelo sobre tarifária.
Receitas acessórias, é o que todo mundo já conhece, propaganda, em marketing, área bruta das estações, que eu vi que isso foi uma reclamação da CCR, presidente da CCR, para gerenciar as linhas hoje atualmente que existem em poder público, não tem espaço para lojas, né, na construção das estações, então daria um enfoque muito grande aí nessa parte. Vende machine, então são as máquinas de venda automática, um jornalzinho digital, isso seria até um serviço extra que a concessionária poderia fornecer, e name rights das estações, que é o que São Paulo está tentando fazer hoje, mas tem um problema que do trajeto histórico. O pessoal faz, transformar uma estação Pacaembu em uma estação Coca-Cola é muito difícil, se o pessoal já tem o nome daquela estação marcada. Então, trabalhar os naming rights também dá uma arrecadação muito bacana. O que o pessoal fizeram lá em Dubai, eles arrecadaram mais de 300 milhões de euros, só em naming rights. Pedágio urbano, então seria necessário criar alguns limitadores de tráfego. Um deles seria o pedágio urbano dentro do perímetro do metrô, porque o metrô seria em formato diagonal, circular, né, diagonal, 9 lados, uma tração central, formato de pizza, né? Então teríamos 9 linhas, mais a linha externa, e dentro desse trajeto de 42 quilômetros quadrados seria pedagiado, porque nós teríamos uma estação a cada 1.000 metros, que é o que preconiza hoje essa questão do TOD, que é o Trânsito Orientado ao Desenvolvimento Urbano. Então, a cada 1.000 metros, teríamos uma estação dentro dessa área de 42 quilômetros. Oi? Tá. Tá. Eu já vou para essa proposta. Uhum. Uhum. Sim, sim. Tá. Também na minha apresentação ao BIM Brasil, eles também fizeram esse questionamento, como que a BIM Brasil entraria nesse projeto, que eles próprios falam, Rodrigo, nós não podemos dar consultoria, senão nós entraríamos em conflito com os nossos próprios parceiros. E foi o que eu expliquei para eles, olha, eu também não quero consultoria, não necessito de recursos. Mas como esse assunto do metrô, ainda mais aqui no estado de Goiás, é um assunto tão complexo para se introduzir ao governo, o que eu preciso hoje é incentivar o governo, trazer o governo a ver esse projeto, não que seja o meu, mas ver que o transporte de passageiros sobre trilhos é infinitamente mais eficiente do que qualquer outro tipo de veículo motorizado, seja ônibus elétrico, seja carros elétricos, mas o governo parece que não quer ter essa visão. Então, o que eu preciso hoje é de pessoas com mais know-how do que eu. Porque imagina, se eu, o Rodrigo Joaquim, hoje, falar que eu vou apresentar o projeto do metrô, e a mesma apresentação que eu tive lá no Fórum Brasil, depois vocês podem ver no link, o pessoal vai questionar quem que é Rodrigo Joaquim, de onde que esse cara veio, o que que esse cara já fez na vida. Eu ainda não sou engenheiro civil, comecei em engenharia de produção, parei, mas eu vou retornar ao meu curso de engenharia. O máximo que eu poderia falar que sou dessa área é que eu sou da área de planejamento urbano por ser perito avaliador, corretor imobiliário, que eu sou da área de tecnologia, por ser analista de sistemas, estudando logística, mas eu sozinho, eu não teria esse poder de convencimento da população. Por isso que a minha ideia, não só com vocês da NP Trilhos, é a NP Trilhos, a FIEG, a BIMFOR Brasil, abraçarem o projeto Metrô de Goiânia, sendo avalistas, falando que o projeto é um projeto bacana que vai trazer desenvolvimento para o estado de Goiás. Por isso que eu falo aqui, ó, falando que a parceria pública seria um apoio público. Por exemplo, eu falei com o BIMFOR Brasil. O BIMFOR Brasil entraria na parceria como? Ah, não, o projeto Metrô de Goiânia vai utilizar um sistema de modelagem paramétrica 3D, geométrica, porque traz mais economicidade, traz mais eficiência aos custos, aos cofres, entraria sobre a parte de BIM. A NP Trilhos entraria vocês, no caso, não, nós apoiamos o projeto de metrô de Goiânia, não só o metrô, mas qualquer outro projeto que venha a surgir o transporte passageiro sobre trilhos, porque o transporte sobre trilhos é mais eficiente, é mais econômico, então vocês dariam um depoimento apoiando o projeto dentro da área de vocês, que é o que eu preciso agora. Porque se eu for, por exemplo, daqui a um mês,
para os jornais, para as rádios, para as televisões, falar que eu idealizei esse projeto, que eu tenho essa visão assim, 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 eu vou falar, porque eu tenho os parceiros que são instituições, é um apoio institucional, eles não estão dando consultoria para mim, mas eles reconhecem a importância desse projeto por conta disso, 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 disso. Aí viria depoimentos de vocês, da NP Trilhos. A parte da FIEG, aí sim seriam as empresas de AEC, a área de arquitetura, engenharia e construção, principalmente da área de infraestrutura, que falarem, não, nossos parceiros aqui têm total interesse em apoiar esse projeto, porque sabem que é um projeto que vai trazer novas tecnologias. É isso que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso que vocês me deem consultoria, mas eu preciso que eu tenha as pessoas com um maior know-how ao meu projeto. Eu sozinho, eu sou o Rodrigo Joaquim. Agora, eu, Rodrigo Joaquim, com o projeto Metrô de Goiânia, com o projeto da NP Trilhos, com o projeto do BIM for Brasil, com a própria FIEG, falando, não, nós avalizamos esse projeto, que esse projeto, nós achamos que ele pode ser visionário para a região metropolitana de Goiânia, porque Goiânia necessita, carente disso, aí nós entraríamos em acordo sobre o que seria dito em público, até para não ferir nenhum político, né, porque infelizmente tem esse probleminha, mas é isso que eu preciso. Eu preciso do aval, por exemplo, pegar o meu site hoje, metrodegoiânia.com.br, e colocar logo de vocês. Fala assim, ó, a NP3 é parceira institucional do projeto. Em resumo, é isso, pessoal. Porque isso levaria a 2024, só para finalizar, para desenvolver uma proposta em parceria agora aqui com a Coinfra, né, Leandro? O meu amigão aqui, ele já está bem por dentro desse assunto, que precisamos fazer alguma proposta de discussão de mobilidade urbana sobre trilhos aqui para as 21 cidades da região metropolitana, que incluiria os candidatos a executivo e legislativo. Então seria uma proposta comum, não teríamos lado. Para 2026 já incluiria já essa questão da iniciativa do Estado ser o gestor, ter a gerência do transporte público coletivo. E como você perguntou para mim, o Estado, eu não vejo hoje esse governo interessado. Talvez o vice-governador, que ele vai ser o candidato à reeleição em 2026, talvez pode ter algum interesse, mas hoje quem manda no Estado é o governador e a equipe dele eu não vejo muito interesse. Para 2027, nós falamos sobre a autoridade metropolitana, porque aí, tendo o apoio 24, tendo o apoio 26, a partir de 2027 nós podemos tocar os projetos, tanto de BIM, produção da modelagem BIM, projeto metrô mesmo, que aí sim eu correria atrás de investidores, fazer consultoria, tendo os parceiros da MP3 na parte de engenharia, não sei, pessoal da BIM na parte de tecnologia, pessoal da FIEG na parte de construção, para todo mundo, aí sim, fechamos um pacote, mas não institucional. Aí seria sim um pacote de trabalho que não envolveria diretamente a vocês, mas sim os parceiros que são vinculados a vocês. Já a partir de 2027, e se Deus quiser, o presente para Goiânia 2033, que é o edital. É isso. Uhum, uhum. Isso tá, sim, isso tá tudo no site. Até vocês podem entrar no site metrodegoiania.com.br. Lá eu dei, lá eu disponibilizei até do Google Maps exatamente os pontos seriam dos traçados, tanto do metrô quanto do VLT, um resumo sobre as estações. Tá bem completinho lá. Eu indicaria vocês, como diz, gastar um tempinho lá, que lá ficou grande. Lá tem muita coisa mesmo. E, tá certo. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês. É Vivian, né? Não vou errar, não. Ah, Vilma! Vilma! Obrigado, doutora Vilma, doutora Fernanda. Não, agora eu não esqueço mais, não. Agora eu lembro de Abadabadu toda hora. Obrigada. Manda um abraço para a doutora Roberta aí também. Ah, não participou, mas eu sempre converso com ela quando possível. Até a Bruna, da auxiliar de vocês aí, que intermediou bem essa reunião. Muito, agradeço muito a ela e principalmente ao presidente Gilberto Flores, que acho que foi o primeiro com quem eu conversei aí na MP Trilhos. Agradeço muito a vocês todos aí. Obrigado, um abraço. Leandro, obrigado também, meu amigo, por ter participado, tá bom? Se você precisar, tem meu telefone, meu zap, conta comigo. Tchau, gente. Uhul! Segunda reunião feita. Ai, valeu.